pouco indigesto, hein? Vamos ver. Será que vocês estão preparados para essa conversa? Tem umas coisas que a gente fala que a gente vai contra o que as pessoas querem ouvir. E aí, normalmente, a gente pergunta assim: e aí, você está preparado para essa conversa? Às vezes a gente falar algumas verdades dói, né? Bárbara Madelon, seja bem-vinda. Olha só, hoje eu quero levar vocês, né, para reflexão de para vocês refletirem sobre a dor da ingratidão. Não é só sobre a dor, porque a dor muitos já conhecem, já passaram por algo parecido. Mas eu quero chamar vocês para a autorresponsabilidade que está por trás das expectativas que foram criadas, entendeu? Então, quando você foi ajudar alguém, você criou uma expectativa. E o problema, tem uma frase que uma vez eu ouvi, que é assim, ó, cria gado, cria piolho, mas não cria expectativa. Porque o problema é, quem já está comigo aqui há mais tempo, você tem um gabarito que você vai formando. Você ajuda alguém, você vai formando aquele gabarito, e você quer que a pessoa cumpra todos os requisitos que você estava esperando. Quando a gente ajuda alguém, a gente precisa entender que a ingratidão do outro revela algo, sim, sobre o outro. Mas o mais sério, o mais importante é a gente entender a forma como eu fico preso, a forma que você fica presa nessa dor, preso nessa dor. Isso vai revelar algo sobre você e não sobre o outro. Oi, Vanderleia, boa noite. Então, assim, ó, a dor, uma das dores, a dor de você ajudar e não ter o reconhecimento. Boa noite. Então, boa noite, quando você faz muito por alguém, fica com a expectativa, e aí você depois você sente aquela dor que a pessoa não reconheceu, não valorizou, ou simplesmente virou as costas para você. Às vezes você já viveu isso na sua vida. Quem aqui já viveu? Só vai mandando aqui para mim. Eu. Às vezes você ajudou, você teve presente, você abriu mão de tempo, energia, dinheiro, escuta, ficar escutando a pessoa, você vira aquele depósito, aquela lixeira. Paciência, né? Às vezes você foi muito paciente no momento que você errou, a pessoa não foi tão paciente quanto você esperava. Deixa eu pensar. Às vezes a gente pensa assim, a maioria das vezes quando alguém me falar sobre ingratidão, a pessoa fala assim, nossa, depois de tudo que eu fiz por aquela pessoa, é assim, ó, quando alguém começa a falar para mim sobre ingratidão, eu fico olhando o que revela o pensamento e a expectativa da pessoa. Então, a ingratidão, de fato, ela dói. Não estou aqui para passar pano, né? Passar a mão na cabeça aí de pessoas ingratas, mas a expectativa escondida por trás, isso vai doer. Não estou falando que às vezes você tem que aceitar tudo calada. Às vezes, né, a gente foi educada, né, a ser boazinha, a fazer muito pelos outros, aceitar as coisas caladas. Mas assim, ó, é sempre sobre algo mais profundo que isso. É sobre você não virar refém da ingratidão do outro. Porque assim, uma coisa é reconhecer que alguém foi ingrato, ingrata com você. A outra coisa é você transformar essa dor em identidade. Lembra as pedrinhas que a gente carrega nas mochilas? Então, a gente transformar a dor em identidade e começar a viver como vítima, e quem me conhece sabe que eu detesto o vitimismo. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, que eu detesto, a hora que eu vejo vitimista
Aparecer um vitimista com sucesso é algo assim que eu aperto o mute e no momento que eu identifico o vitimismo, isso não faz mais sentido, não escuto mais, tá? Então, como que acontece às vezes algumas ingratidões, né? Alguém recebe algo, mas não reconhece o valor daquilo. E muitas vezes o valor daquilo, o que para você, um dia que você, nós mulheres, né? A gente está muito cansada, você já teve um dia, e aí às vezes você chega, mesmo cansada, vai fazer uma janta para sua família, e aí as pessoas não reconhecem aquele esforço. Uma ajuda prática, um apoio emocional, oportunidade, conselho. Às vezes as pessoas, quando também falam sobre ingratidão, elas pensam muito assim, ah, ajudei tal pessoa e aquilo ali não deu certo. Então, um cuidado, uma presença. Por isso que a gente vai ficar se machucando. Por quê? Porque quando você cuida, você quer que a pessoa, eu até gravei um vídeo sobre isso, você quer que a pessoa retribua no mesmo esforço que você, da mesma maneira. Só que a gente precisa entender como a gente funciona, como o outro funciona. Às vezes, ai, me dediquei de corpo e alma. Peraí, mas quem mandou você se dedicar? O que você estava esperando com isso? Eu sempre falo, tá, mas só o fato de você fazer algo e já está esperando, você estava esperando por retribuição? Se você estava esperando, o negócio já está tudo errado, gente. Está tudo errado. Então, o problema é quando eu passo a medir a minha entrega. Eu entreguei algo e eu já fico esperando a reação do outro. Vocês acharam que eu ia fazer um negócio de vítima aqui hoje, né? Hoje, nossa, a gente ia fazer aqui o Muro das Lamentações. Olha a cara da Érica me refletindo aqui o que eu tô falando. Gente, às vezes, ó, boa parte dos relacionamentos está em mulheres fazedoras que ficam esperando a reação do outro com base no que ela faz. E o problema está justamente aí, quando você começa a medir a sua entrega pela reação do outro. Você só considera o que você fez. Quando você só considera o que você. Só o que você fez merece reconhecimento. Só o que você fez merece a pessoa agradecer. Boa noite, Iranilza, tudo bem? Gente, vocês não estavam me ouvindo? Sim, estava ouvindo aqui. Tá ficando mutado, parece. Que doido. Mutou aqui o meu. Oi, Ana, tudo bem? Então, assim, ó, o nosso problema, gente, é quando. Ixi, agora, onde que o problema é quando você fica medindo o que você faz pela reação do outro. Então, só a sua reação valeu a pena, só a sua ajuda valeu a pena, só o seu esforço vale a pena, só o seu reconhecimento, é só o que você fez, tá? Então, quando o que é considerado só o que você fez, esse negócio está totalmente errado. Porque assim, ó, quando a sua paz ela depender do reconhecimento de alguém, você entregou para o outro totalmente o seu valor. Já tive pessoas ao longo dos 18 anos na minha empresa, eu já tive pessoa que roubou, eu já tive pessoa que furtou, eu já tive pessoa que caluniou. E eu lembro da primeira vez que eu via, eu descobri alguém falando mal de mim, eu quase adoeci. E eu era tão controladora que eu colocava na época, como que é o nome? Não era MSN. Como que era o nome? Era tipo um Telegram, que a gente entrava, criava as contas e entrava. Então a gente atendia os clientes por ali. E uma vez eu peguei uma menina que eu gostava demais, assim, e ela falando um monte, não era Orkut, é um que a gente usava antes de sair
o WhatsApp. A gente é jovenzinha, né? Então, assim, antes de sair o WhatsApp, tinha umas contas que a gente colocava. E aquela menina, e o povo que estava lá, criou um grupo para falar mal de mim. Eu quase fiquei louca. Adoeci. É MSN, é isso mesmo. Adoeci, gente. Nossa, eu fiquei muito mal. Porque quando você fica numa posição de ajudadora, quando você está numa posição de liderança, muitas vezes, mesmo com a intenção boa, você vai errar. E o não reconhecimento é complicado, porque você está com a melhor intenção do mundo. Então, assim, ó, nem todo mundo vai reconhecer o que você fez. Nem todo mundo vai ter maturidade para voltar e agradecer. Tem até um versículo na Bíblia que fala que o cara voltou para agradecer. Só que isso a gente escuta muito pouco, porque não é normal do ser humano. E esses dias eu me peguei numa expectativa, aí eu parei para pensar, tá bom, mas por que que eu fiz algo aqui? Qual foi o objetivo? Por que que eu me dediquei a isso aqui? O que que eu estava ganhando com isso? Quando você para olhar o que que você também está ganhando com isso, você diminui um pouco, sabe aquele? Vai, menos um pouquinho? Menos exagero? Então, às vezes as pessoas, ó, gente, eu fui lá em Bento Gonçalves e eu tô acostumada a chegar nos lugares, as pessoas me conhecem, Drica, se sua aula, Drica, tira uma foto comigo. Eu cheguei num evento, tinha pessoas que me conheceram lá na Entour, né? Tem vários lugares aí. E eu passei pela mulher, ela fingiu que nem me conheceu. Eu achei aquilo ali tão. Sabe quando você fica, mas eu agradeço quando acontecem essas coisas. Que eu fiquei e falei, nossa, e era uma pessoa que, nossa, você mudou minha vida, você ajudou a mudar minha vida, você, isso e aquilo, meus resultados. A pessoa passou por mim, mal e mal, olhou na minha cara. Eu fiquei, será que não me reconheceu? Será que. Aí eu fiquei, falei, gente, não vou gastar energia com isso. Então, quando a gente entende que nem todo mundo vai lembrar do que a gente fez, a nossa presença, nem todo mundo vai lembrar de você quando a vida melhorar. Por isso que você tem que fazer isso por você. Por você. Você ajudou porque você ajudou por você. Porque você tem um coração bom, não porque você espera algo. É triste, mas é real. Lembra que eu tenho que chamar vocês para a realidade? Não é para expectativa, é para a realidade. Então, é aqui nesse limite que mora a inteligência emocional. Você aceitar a realidade sem romantizar a dor, sem negar o que aconteceu com você. Você não vai. Mas também você não pode construir uma prisão na sua vida em cima disso. Não pode. Quem resolveu ajudar foi você. Quem resolveu se dedicar foi você. Essa foi uma decisão sua. Porque boa parte das vezes as pessoas têm intenções. Elas têm intenções por trás. Então você tem que ser realista com você mesmo. Qual que era a sua intenção? Por que você ajudou essa pessoa? Por quê? Exatamente. É sobre você, sobre o que você fez. Você fez por você? Assim, ó, eu quero fazer uma pergunta direta para vocês que talvez incomoda um pouco. E eu vou firmar nessa pergunta. Ana, se você puder escrever aí, por que que você ajudou essa pessoa? Essa é uma pergunta que você tem que ficar entendendo o porquê, que muitas vezes você vai ver que você precisava de um. Você ajudou porque você queria mesmo ajudar. Você ajudou porque você queria ser necessário. O que que você queria? Você queria ser necessário? Você ajudou porque fazia sentido para você?
Você queria manter a pessoa perto de você? Você queria se sentir amada? Você ajudou porque você. Vou dar um exemplo. Você ajudou por generosidade? Tem gente que pega o mendigo, vai lá e ajuda. E isso não é generosidade. Muitas vezes a generosidade é você ajudar quem não precisa. Mas isso tem que ser sobre você. Isso tem que ser sobre você. Às vezes você acha que você está ajudando por generosidade, mas você está buscando uma lealdade da pessoa. Vocês já ouviram falar assim, ó, que dever favor você nunca paga? Tem situações que é melhor você pagar do que você ficar devendo favor, porque o favor você nunca paga. Então, muitas vezes, gente, tem coisa que não é consciente. Você não é uma má pessoa por conta disso. Lembra que você não é uma má pessoa, mas você precisa entender qual é a motivação. Às vezes, você quer garantir um lugar na vida de alguém. Você quer garantir exclusividade. Então, às vezes, muitas de nós aprendemos que a gente chama de amor aquilo que, no fundo, é uma tentativa da gente ser totalmente indispensável. Até uma irmã minha mandou, porque assim, a gente foi criada, ó, você tem que ter seu próprio carro, você tem que ter seu dinheiro, você não pode depender de ninguém, você é isso, você é aquilo. Aí ela colocou assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa tendência é ter ao nosso lado pessoas que estão acostumadas com a nossa utilidade. E o dia que eu parei para ver, a gente tem medo de testar. Eu falei, deixa eu ser inútil aqui um pouco. Porque eu sou uma pessoa que, gente, se vai ter churrasco, eu compro a carne do churrasco, eu asso a carne, eu faço a comida, eu faço o bolo, eu faço o pão, entendeu? Mas a gente testar ser inútil, a gente tem que estar preparada emocionalmente para isso. Porque a nossa inutilidade vai afastar pessoas que chegaram só pela utilidade. Então, às vezes, você tem que ser muito fazedora, porque você tem medo de ser dispensável. Dói, né? A cara da mulherada aí, ó, dói, porque a gente acostuma. E isso, gente, lá no nosso inconsciente tem muito a ver. Eu vou falar uma palavra pesada aqui, mas se vocês pararem para refletir, vocês vão ver que tem tudo a ver. Gente, não tem ninguém aqui que é alecrim dourado, viu? Que nasceu no campo sem ser semeado. Ninguém aqui é alecrim dourado. Fala aí, não sou alecrim dourado. A gente acaba manipulando algumas situações quando a gente é muito útil. Então, eu estou fazendo essa reflexão aqui não é para culpar vocês, mas para devolver o poder para vocês. Porque enquanto vocês ficam dizendo, a pessoa foi ingrata, vocês estão presos, né, num comportamento. Mas quando vocês começam a se perguntar assim, ó, por que que eu ajudei? Aí vocês começam a acessar a parte da história de vocês. E a gente ser autorresponsável, a gente ter autorresponsabilidade é justamente isso. Não é que vocês vão assumir a culpa pelo erro do outro. Não é isso. Vocês não vão assumir a culpa pelo erro do outro. Mas vocês vão assumir a responsabilidade pelo que pertence a vocês. Exatamente, Ana. Aí, a ausência que eu recebi na infância, me cobro para ajudar todo mundo. Eu era uma pessoa que eu não podia ter um dinheirinho na minha conta. Eu tinha um dinheiro na minha conta, eu saía ajudando todo mundo. Eu saía ajudando, 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 ajudando. E aí eu falei, gente, o que eu estou ganhando com essas ajudas? Entende? Então a gente precisa, assim, ó, o que faltou? Qual o olhar que faltou quando você era criança? Quando você era adolescente? Qual foi o olhar que faltou de reconhecimento?
Não sei na casa de vocês, mas na casa vou falar dos meus pais, né? Que não dá para saber se é casa da mãe ou do pai. Quando chegava uma visita, olha que legal, a Adriana fez o bolo. Olha que legal, a Adriana fez o café. Aí a visita, nossa, Adriana, que café delicioso. Aí, de repente, ai, sabia que a Adriana está tirando só 10 na escola? O que você vai aprendendo? Que você tem que fazer tudo. Então, toda ajuda tem uma recompensa emocional escondida. Toda ajuda pode ter uma recompensa emocional escondida. E isso não mostra que vocês são ruins, mostram que vocês são seres humanos. Então, quando a gente ganha essa sensação de importância, quando a gente ganha a sensação de pertencimento, o pior, quando a gente ganha a ilusão de ter controle sobre a situação, sobre a escolha do outro, a sensação de ser bom, indispensável. Então, quando você ajudou a pessoa que foi ingrata com você, o que você ganhava com isso? Você se sentia importante? Anota aí. Eu me sentia importante? Perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Você se sentia útil? Você se sentia amado? Eu assisti uma aula sábado agora, foi o dia inteiro uma aula. A pessoa falou assim, ó. Ai, como que é o nome? É quando você fica no mesmo lugar por muito tempo e você é o melhor da mesa, você na realidade não é masoquista, não é psicopata, mas assim, você sente prazer em mostrar que você está superior aos outros. Que se é a palavra? Nossa, como ela é sábia. Nossa, como ela é isso. Aí você vai tendo um prazer ali. Sádico, é isso mesmo. Você se sentia no controle, às vezes eu vejo mães fazendo tudo. Ai, meu filho é muito ingrato, você está tentando controlar a situação. Outra coisa, você se sentia menos sozinho? É. Você se sentia menos sozinha? Você se sentiu uma pessoa melhor? Porque às vezes quando você ajuda, né, parece que dá aquele negócio assim, nossa, como eu sou uma pessoa boa. Eu sou a pessoa que eu vou para o céu. Ó oh, Deus, como eu sou uma pessoa boazinha, hein, Deus? Ajudei aqui, dei comida para quem precisava. Gente, às vezes, e muitas vezes, a pessoa foi ingrata com você. A gente não está desmerecendo isso. Mas talvez a sua dor, ela vem pelo fato que a pessoa parou de alimentar aquela necessidade. Aquela necessidade sua de serviço, de ser reconhecido, de se sentir no controle. Vocês entendem que é tudo sobre a gente? Quando vocês começam a entender que tudo é sobre você, vocês começam a olhar até com mais empatia para o outro. Gente, nem toda dor, às vezes, vem de uma perda. Ela vem do que a gente ocupava naquele lugar. Não é uma perda. Então, quando você ajuda alguém esperando ser lembrado para sempre, a ajuda, ela não é mais ajuda, ela acaba sendo um contrato. Eu vou contar um negócio para vocês. É, o meu pai morou muitos anos, né? Minha família morava em Campo Grande e ele tinha em frente ao Ceasa, a gente trabalhou muitos anos no Ceasa. Eu estava até contando, falei, gente, se eu for olhar todas as minhas profissões, eu quero achar até uma motinha de som que eu vou gravar um vídeo bem legal. Vocês vão ver.
que eu quero contar um pouquinho. E aí, meu pai, na frente do SEASA, ele tinha vários escritórios. Então, ele tinha recaustadora de pneus, ele tinha serralheria, ele tinha autopeça. Era um centro comercial na frente do SEASA. Então, a gente trabalhava no SEASA, que a maioria da minha família trabalhava no SEASA, inclusive eu trabalhei no SEASA há muito tempo. E quando acabava o SEASA, que era 4 horas da manhã, a gente ia abrir esses comércios. E aí, o meu pai, ele, nessa recaustadora, ele tinha 2 funcionários, e esses funcionários, ele, quando ele resolveu fechar a recostadora, ele deixou os caras com as máquinas para pagar quando pudesse, do jeito que desse, e ele foi embora para Bonito. E aí, quando ele mudou para Bonito, ele, tipo assim, estava naquela transição, né? Ainda, o negócio ainda não estava funcionando lá em Bonito, que ele foi construir uma pousada, e ele ficou sem carro, porque assim, ele comprava, pegava, estava vendendo uma casa. Sempre, meu pai sempre foi assim. Ele pegava um carro, ia no negócio, outra parte, dinheiro, isso e aquilo. E aí, um cara ficou de fechar uma caminhonete com ele. Ele veio para Campo Grande, tipo assim, negócio fechado. Comprou todos os. Estava construindo a pousada, né? Que meu pai teve uma pousada. E aí, ele comprou, assim, lata de tinta, ixi, forro, ele comprou um monte de coisa e mandou entregar no lugar desses ex-funcionários. E foi para fechar o negócio com o cara da, da caminhonete. E resumindo, o cara desistiu e ele precisava levar isso porque tinha um monte de pedreiro trabalhando, isso e aquilo. E eu junto com meu pai. O que aconteceu, gente? Ele chegou e falou: Fulano, eu tenho que tomar cuidado para não falar os nomes, né? Fulano, o cara não fechou o negócio. Você não quer dar um passeio lá em Bonito? Eu abasteço o seu carro, aí você eu já levo as coisas tal, que agora não deu certo. O cara olhou para ele e falou assim: Ah, hoje eu não tô afim. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai pegou uma lata de tinta aqui, outra aqui, as outras coisas. Eu ajudei ele e a gente saiu assim. Eu nunca senti tanta tristeza na minha vida. E eu fui destravar essa história esses tempos atrás, numa sessão de terapia. Da ingratidão, porque eu sabia, eu sempre fui uma pessoa que esteve com ele nos negócios, vendo ele realizar negócios, as coisas que ele ajudava as pessoas. Inclusive, essa pessoa, ela morou anos num apartamento assim que meu pai tinha atrás dos escritórios, morou muito tempo sem pagar aluguel. Mas então aquilo ali me deu, mesmo se o cara tivesse cansado, fizesse qualquer coisa, ele jamais na minha cabeça poderia ter feito aquilo. Meu pai ajudou porque ele quis. Mas às vezes a gente assina um contrato emocional com a pessoa, só que o outro nunca assinou o contrato. Só que na sua cegueira emocional, você tem certeza que a pessoa vai ter assinado o contrato com você. Vou dar um outro exemplo. Na pandemia, eu honrei todo mundo que trabalhava comigo. Tempos depois, eu peguei uma pessoa que eu mantive home office durante muito tempo, morando em outra cidade. E essa pessoa estava praticando furto na minha empresa, uma pessoa que eu mantive na pandemia, sem ter de onde tirar. Você entende que não é sobre o outro? Que às vezes uma expectativa que a gente não comunica vira uma cobrança disfarçada. E aí hoje eu quero chamar vocês para vocês saírem do lugar de vítima. Porque às vezes a gente tem que reconhecer a dor, mas não pode morar na dor. É muito diferente de eu falar assim, ó, isso aqui me machucou. Ou do que a gente falar assim, ó, ah, por causa disso nunca mais eu confio em ninguém. A pessoa que começa, ah, eu não consigo confiar, nunca mais confio, eu já fico. Pessoa machucada, tá bloqueada, criou expectativa, sofreu ingratidão, ficou esperando algo que o outro fez um contrato emocional, que o outro não assinou. É um contrato unilateral, tô falando chique. Então, a gente
não pode endurecer nosso coração quando alguém é ingrato com a gente. A gente não pode permitir que a pessoa ingrata transforme a sua essência de pessoa generosa, de pessoa boa. O outro não pode determinar você. A atitude do outro não pode. É lógico, gente. Ah, você foi, você ajudou, você fez isso, você fez aquilo. Você estava depositando. Vamos pensar que você está depositando dinheiro ali. A hora que a pessoa falou, você encerra o crédito. Você tem que encerrar o crédito. E não adianta você ficar fazendo cobrança para a pessoa. Ai, não, porque isso. Não, gente, só encerra o crédito. Porque se a pessoa não reconheceu no começo o que você esperava, ela não vai reconhecer você falando. E você só vai piorar a situação. Porque tem gente que fica igualzinho. Nossa, fica aqui, ó. Se não fica falando para a pessoa, fica na cabeça. E aí vai se tornando aquelas pessoas amargas. Então, eu quero que vocês entendam que não é para você pensar que não doeu, não é para você fingir. Você tem que declarar: foi injusto, foi, foi pesado, foi decepcionante. Mas a pergunta que vocês têm que fazer é a seguinte: como eu carrego esse acontecimento sem que isso transforme quem eu sou? Sem que isso transforme a minha identidade? Como que eu vou carregar isso? Sem isso atingir aquele porãozinho ali. Quando é vítima, a pessoa é vítima, ela fica assim: ai, por que que fizeram isso comigo? Ah, isso sempre acontece comigo. É só avisar aqui um digníssimo que eu estou em aula. Aula. A gente fica, na parte do vitimismo, a gente fica assim, preso a essa pergunta o tempo todo. E por que que você não pergunta assim, ó? O que que eu preciso aprender com isso? Talvez não entregar de cara, não me entregar, eu sempre falo, gente. A pessoa, quando entra na sua vida, você não pode entregar de cara. O problema é que a gente já quer mostrar o tanto que a gente é boa, o tanto que a gente é maravilhosa, o tanto que a gente é legal, o tanto que a gente pode fazer, o tanto que a gente pode entregar. Você vai depositando, e junto com esse depósito aí tem um monte de expectativa. Então, às vezes você fica esperando o outro reconhecer o que você fez, o tanto que você fez, mas talvez a sua vida está esperando você reconhecer o que, que você precisa aprender. Enquanto você fica buscando uma validação, buscando um reconhecimento, a vida está assim em você, ó, só na chibatada. Aprende, menina. Aprende, Mônica. Aprende, Ana. Aprende, Simone. Josi, aprende, mulherada. Iranils, ó. Só estamos levando lapada. Mas não aprende. Aí você vai. Vou dar um exemplo. Você para do marido, aí casa com outro. Mesma coisa, ó. Mostra o tanto que você é útil, tanto que você pode entregar, tudo que você pode fazer. Aí daqui a pouquinho de novo. Ó, ciclo vicioso. Tá doendo muito hoje ou tá de boa? Ó, quando a gente sai do lugar de vítima, a gente não vai inocentar, mas você vai parar de entregar o seu futuro ali na mão de quem às vezes não valorizou. E como que você vai fazer isso? Colocar limites. Simone, eu vou falar que eu era assim. Eu era uma pessoa que eu conhecia, eu já contava tudo e já era meu melhor amigo. E aí, com o tempo, eu fui olhando e vendo que não é bem assim.
Esse contar tudo é justamente a sua necessidade de buscar alguma conexão. Às vezes, tem meses que a gente nem deveria estar. Então, já pensou? Não é nem sobre contar tudo, é que tem lugar que nem você nem deveria estar. Vai pensando nisso. Às vezes, gente, quando a gente não coloca limite, então assim, ó, quando a gente é generosa ilimitadamente, a gente não coloca limite no ser generosa, a gente vai criando um autoabandono. Porque normalmente a historinha vem assim, ó. Nossa, eu nem podia ajudar uma pessoa. E aí eu fiz de tudo. Nossa, eu fiz de tudo. E aí eu ajudei ela. Às vezes você falou sim, querendo dizer não. Você está num dia cansado, toda pessoa pode fazer mais isso, e aí você fala não na cabeça, e você dá um sorriso e fala sim. Aí você falou sim, mas você fica lá por dentro, ó. Tá, 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 tá. Eu falo que vocês não são alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser isso. Você fica aí, ó, reclamando, reclamando, e bravo, isso e aquilo, aquilo outro. Colocando só no depósito ali, esperando a gratidão. Sendo que o problema, qual que é o aprendizado? O problema foi você não conseguir dizer não. Esses tempos atrás me chamaram para um negócio e eu peguei e falei, gente, mas eu tô tão cansada, tão cansada. E aí eu falei, gente, eu adoraria, mas eu não vou. Porque eu sei que se eu fosse, eu já ia ficar esperando situações que depois não iam dar certo. Às vezes é melhor você cancelar um almoço de domingo do que você ficar presente ali, esgotada, com um sorrisão no rosto, mas por dentro carrancudo, mal-humorado, estressado. Coloca assim, ó, preciso ser mais leal a mim. Você precisa ser mais leal a você. Às vezes, você salva uma pessoa de uma situação, a pessoa está afundada emocionalmente, você vai lá e salva. Você já fica esperando. Às vezes você precisava de ajuda, mas você. Então, quando não tem um reconhecimento dessas situações, a dor ela vem dobrada. Sabe por que que vem dobrada? Quando você se abandona para salvar alguém, depois você cobra da pessoa. Quando eu me abandono para ajudar alguém, isso vai gerar uma cobrança. Eu fico esperando que a pessoa me salve de volta. Eu fico esperando o reconhecimento da pessoa. Vocês entenderam onde que mora a expectativa? Quem aqui, gente, só levanta a mão assim, ó. Quem aqui não tinha ciência disso, consciência disso? Quem aí? Gente, ajudar não pode ser uma forma de você se abandonar. Você pode ser bom, sem ser disponível o tempo todo. Você pode ser uma pessoa boa e não ser disponível. Você pode ser generoso, mas sim você se colocar em último lugar. E aí eu vou falar aqui que pode acontecer com vocês depois que vocês assistem uma aula dessa. Primeiro você era boazinha demais, bonzinho demais. Aí do nada você vai ficar ruinzinho demais. Mas isso é uma transição. Você vai ficar ruinzinho demais para depois você vir para o equilíbrio. Às vezes você pode apoiar alguém sem assumir a vida da pessoa como uma responsabilidade sua. Aí eu vou falar codinomes aqui para não ter problema, tá? Tem uma pessoa e essa pessoa, ela, eu acho que é o único bem de vida da família. Então já vem a culpa, né? Sou bem de vida,
milionário, e meus familiares não são bem de vida. Então, quando a pessoa chega, o carro é o melhor, a roupa é melhor, a aparência é melhor. Então, isso já vai deixando você em desnível. E essa pessoa não entendia, mas todo mês era uma pessoa pedindo: contava uma historinha triste, preciso de R$ 500. Aí outra pessoa: precisava de uma historinha triste, preciso, contou uma historinha triste, preciso disso. Aí o outro: nananana. E essas ajudas foram se tornando recorrentes. Até um momento que essa pessoa passou por um problema de saúde. E aí eu tive que intervir. Eu falei: olha, você não vai, você ajudou as pessoas muitos anos, porque teve pessoas que eu descobri, assim, ó, que era que a ajuda já fazia parte da renda da pessoa. Mas tudo isso eu só descobri porque, assim, pediram uma ajuda que era além do comum, e aí eu descobri e tive que intervir. Então, vocês têm que olhar, assim, as pessoas que estão penduradas, às vezes a pessoa ela já conta com a sua ajuda. Ela já está contando, porque ela sabe que você vai fazer das tripas coração, que você que é a pessoa mais produtiva, que você vai ajudar às vezes por culpa, por continuar se sentindo amado. A gente pode ajudar as pessoas sem assumir a vida das pessoas. Gente, tem uma diferença muito grande entre a gente ajudar e carregar. Ajuda é você oferecer um suporte. Carregar, você assumir o peso, assumir toda a responsabilidade. Sendo que o outro, vocês têm que entender que às vezes quando vocês assumem isso, vocês estão tirando a oportunidade do outro de aprender também. Vocês têm que aprender uma coisa e o outro tem que aprender outra coisa. Então, quando a gente acha que ajudar a pessoa é impedir que essa pessoa enfrente as consequências da própria vida dela, e não é bem assim. Isso dói muito para quem é mãe. Que a gente, meu Deus, a gente quer evitar. É o famoso dedo na tomada. Meu filho, não coloca o dedo na tomada, não coloca o dedo na tomada. A criança vai lá e tuf, coloca o dedo na tomada. Levou choque, nunca mais. Você não pode impedir que essa pessoa enfrente as consequências da própria vida. Olha o que a Verônica falou aqui. Eu tenho uma amiga que está com depressão porque sempre colocou expectativa no outro em tudo que ela fazia. Reconhecimento tá amarga. Ela precisa urgentemente assistir nossas aulas. Verônica, semana que vem você só fala assim: entra aqui. Porque ela tá estragando hoje, ela tá estragando a vida dela hoje por conta de atitudes erradas que ela tomou no passado. Então, ela já ferrou o passado dela e ela tá ferrando hoje. Vou falar uma palavra bonitinha, né? A pessoa se fudeu no passado e tá se fudendo no presente, e se continuar assim, vai continuar se fudendo no futuro. Porque ela está presa nas glórias do passado, na expectativa do passado, num problema que foi ela mesma que criou. Ai, Drica, você é muito dura, você é muito amarga. Não, gente, eu sou um poço, é sério. Eu tenho que me controlar às vezes. Eu sou um poço assim para ajudar as pessoas, tudo. E justamente por isso que eu falo para vocês que a gente não pode se autoabandonar. A gente não pode assumir coisas que não é nossa. Às vezes, o que a gente fala de bondade é só a dificuldade sua de colocar limite no outro. Aí depois você fica aí chorando, chamando de ingratidão. Assim, às vezes, no decorrer da sua vida, você foi ensinando para o outro que ele podia receber sem responsabilidade nenhuma. Você foi ensinando para o outro. Eu sempre falo, esses dias tinha uma menina que casou, eu falei, o que você fizer agora no começo do casamento, cuidado, porque a gente quer mostrar que a gente é Mulher Maravilha, que a gente é maravilhosa, que a gente é gostosa, que a gente é isso, que é bonita, que dá conta de tudo, nunca se cansa, tá sempre feliz. Você quer mostrar algo que a longo prazo você não vai conseguir manter.
qual foi o personagem que você criou aí na sua vida, que hoje está pesado para manter? Qual foi? Vocês entenderam, gente, que às vezes não, na maioria das vezes, o problema está na gente. Pensa aí numa pessoa que foi ingrata com você. Pensa aí, quem está com o caderninho, já coloca o nome dessa pessoa aí. Não é para falar em voz alta, apenas pensa. Aí, vamos pensar assim, ó. O que que você fez por essa pessoa? Mulher Maravilha. O que eu, né, esperava para receber em troca? O que que você esperava receber em troca? Você comunicou a expectativa ou você ficou esperando que essa pessoa percebesse o que você fez? Outra coisa, você ajudou por escolha ou você ajudou por medo de você perder espaço? Mas você vai se curar, Patrícia. Fica tranquila, é que a gente vai tirando as camadas assim, ó. A gente vai tirando as camadas. Outra pergunta que você tem que fazer: eu respeitei meus próprios limites nessa ajuda? Eu respeitei os meus limites? Uma outra pergunta que você tem que fazer: o que eu ganhava emocionalmente nessa ajuda, ajudando essa pessoa? E o que essa experiência está tentando me ensinar? São reflexões que vocês têm que fazer. Então, assim, ó, da próxima vez em que eu ajudar alguém, isso vai acontecer, você tem que pensar: eu preciso fazer isso com consciência, eu preciso fazer isso com limites, eu preciso fazer isso com verdade, transparência, eu preciso fazer isso com leveza, eu preciso fazer isso com maturidade, eu preciso fazer isso com responsabilidade. Então, gente, eu não sei se tem um menino aqui hoje, só estou vendo as meninas. Então, meninas, é o seguinte: a ingratidão, ela não pode roubar quem você é. A ingratidão não pode mais ter poder, mais, mais poder do que a sua própria consciência. Gente, quando vocês aprenderem a ajudar com maturidade, com limite, sem expectativa, que é o principal, a gente vai perdendo aquela vontade de ser totalmente indispensável nas situações. Essa vontade, ela vai saindo, sumindo, ela vai diminuindo. E outra coisa, às vezes a grande virada de chave nossa é justamente, às vezes, quando a gente está ajudando sem perceber. Quando a gente ama o outro sem se abandonar. Gente, eu tive uma, uma experiência essa semana, porque assim, eu sou muito família. Então eu amo estar com a minha família, eu amo estar fazendo as coisas, nem que não seja fazendo nada, eu amo estar com eles. E aí, esse final de semana, meu esposo veio de Ponta Porã, né, que ele está fazendo faculdade lá, e tinha um amigo meu de fora, lá, uns amigos. Aí tinha o pessoal da igreja que eu participo, que é de outra cidade, que estava lá também, e estava o meu esposo também em casa. Então eu estava assim. E aí eu fiquei, falei, gente,
Eu queria muito ir na igreja na sexta-feira. Mas antigamente eu não iria, porque o meu esposo estava em casa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, olha, eu vou na igreja, 9 horas eu estou em casa para a gente sair, que era para ver os meus outros amigos. Mas antigamente, para eu falar um negócio desse, gente, mas jamais eu falaria, eu ia ficar em casa, emburrada, estressada, qualquer coisa que ele falasse já ia me estressar, porque eu ia ter praticado autoabandono. Mas às vezes, a saúde de um relacionamento e a nossa tá nessas pequenas escolhas. Eu fui, fiquei feliz da vida lá, fiz o que eu tinha que fazer, conversei com as pessoas que eu tinha que conversar, voltei, nós saímos, aí eu fiz o que ele queria fazer. Essa troca que a gente precisa fazer. E tem uma coisa, vocês não podem deixar pessoas ingratas decidirem o tamanho do coração de vocês. Mas vocês também não podem, eu tenho um coração bom, um coração grande, aí fica todo mundo ali, vivendo ali sem desculpa, né? Sem limite. Então, da próxima vez que você ajudar alguém, a primeira coisa que você tem que pensar é: essa pessoa merece? Outra coisa, é uma urgência mesmo? Será que é uma urgência? E reconhecer se você está fazendo por amor, por consciência, por necessidade de reconhecimento. Lembra que a necessidade de reconhecimento ela é mais forte até que a necessidade de você se alimentar. A grande parte é necessidade de reconhecimento. E lembra, gente, nem toda dor ela vem do que a gente perde. Ela vem da perda do papel que a gente ocupava naquilo ali. A dor, às vezes, da ingratidão que você sente, ela vem do papel que você esperava. Nem é a ingratidão em si. Certo, meninas? Bora entender o que a gente precisa. Que a gente precisa aprender. Bora entender o que a gente precisa saber escolher e não de carência. A carência faz a gente tomar atitudes muito erradas. A ingratidão, ela normalmente pega a gente no momento de carência, que você vai fazer um monte de coisa por carência. Então, aquelas perguntas vocês têm que fazer para vocês mesmos. Mas, gente, uma vez eu escutei uma história tão absurda. Todo mês tinha uma pessoa que estava viciada num tipo de jogo lá, e todo mês precisava de ajuda de todo mundo. Todos os meses, todos os meses. Eu falei, gente, vocês estão entendendo que vocês estão atrapalhando essa pessoa? Por quê? Porque todo mês vocês vão lá, faz vaquinha, faz isso, paga, o crédito dela vai aumentando. Tomem cuidado com quem já conta com vocês para os compromissos e te coloca na agenda, já conta com você. Porque no começo você pode até fazer só de bom coração, mas com o tempo, passou do limite, aí vocês não vão conseguir mais fazer de bom coração. E é aí que mora o perigo. Certo, gente? Hoje, hoje não. Amanhã e depois eu vou participar de um evento aqui em Alphaville. Muito legal, espero aprender muito mais coisas para compartilhar com vocês. Terça-feira eu chego cheia de história no nosso horário combinado. Tá bom? Uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que onde vocês estiverem, vocês sejam transformação na vida das pessoas. Tá bom? Beijão, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. A Ana mandou um. Quer perguntar alguma coisa, Ana? Não, Dri, você vai